Saudações alvinegras, pessoal, esse é mais um vídeo dos meninos de fora da vila. Eu sou Danilo Rattori, trazendo aqui o nosso já tradicional giro de notícias, a maneira mais rápida, fácil, ágil e eficiente de você ficar por dentro do que acontece nos bastidores do Santos, notícias do elenco, hoje traremos, das questões políticas do Santos. Então, muita coisa acontecendo, já que o Santos não entra em campo. Então, parece que essas outras notícias acabam surgindo mais, não? Vamos falar então um pouco sobre várias coisas que estão acontecendo, que aconteceram durante essa semana. Mas antes, peço sempre, se você não é inscrito, se inscreve no canal, dá essa força, deixe seu like, deixe seu comentário, diga aí o que você acha dessa gestão, por enquanto, né? Se você acha que finalmente acordaram o Edu Dracena e o Rueda para o trabalho, ou se na verdade eles estavam trabalhando melhor antes, quando eles não faziam nada, do que o que eles andam fazendo agora. Vamos discutir então e ver o que tem acontecido, e eu começo pela grande notícia do dia. Não foi a melhor notícia, mas enfim, foi a grande notícia do dia, que é a questão da DIS. DIS, que era uma dessas empresas que agenciam jogadores, enfim. Leio aqui a manchete da Gazeta Esportiva: DIS penhora mais de 15 milhões de reais das contas do Santos por dívida pelo atacante André. Sim, André Balada, aquele mesmo, o jogador que surgiu de verdade no Santos, né, naquele maravilhoso time de 2010. Segundo aqui a Gazeta Esportiva, a DIS penhorou 15.690.655,98 das contas do clube de quando ele foi negociado ao Dinamo de Kiev em 2010. Então, quando o Santos vendeu ele para o Dinamo em 2010, deveria ter recebido 25% da venda dele. Aparentemente já teve juros, porque, segundo aqui a notícia, o André foi vendido por 8 milhões de euros, que na época eram 17,7 milhões. A empresa tinha 25% de 8 milhões são 2 milhões de euros, mas 2 milhões de euros não chega a dar esse montante, então deve ter uns juros correndo aí. E aí o que acontece, né? O que aconteceu? Algumas empresas, né, patrocinadores, empresas parceiras, empresas que têm valores a pagar ao Santos por contrato, enfim, são notificadas de que os valores que elas depositarem não vão para o Santos, ficarão presos em juízo até que o Santos resolva essa situação. Então, uma situação aí bastante ruim e que, pensando na questão de reforços, atrapalha bastante, né? Vamos falar um pouco também sobre isso, mas teve uma reunião do conselho na segunda-feira e o próprio Schalke disse que, quando perguntado sobre a questão do Fernando Sobral, que o Ceará pediu 10 milhões de reais à vista para a compra do jogador, o Schalke já deixou muito claro que não tinha. Se ele não tem 10 milhões de reais, ele não vai ter 15 milhões para pagar a DIS. E, bom, se é de 2010, vamos deixar bem claro, né? Se é de 2010 essa dívida, ela já foi enrolada durante 12 anos. Então, agora diz, acho que acabou a paciência, enfim. Acho que nem deve ter mais recurso para o Santos. Eu acho que já foi definitivamente condenado aí o Santos a pagar esse valor. Vai ter que pagar, não sei se vai pedir ajuda aí, dinheiro emprestado para o Marcelo Teixeira, não sei o que vai fazer, mas o Santos vai ter que pagar. E aí, basicamente, todas as empresas que o Santos tem patrocínio, a Binance, a Samap, a Filco, a Globo, a Ambev, Federação Paulista, a CBF, então, tipo, premiação de Campeonato Brasileiro, premiação de Campeonato Paulista, dinheiro de transmissão da Globo, dinheiro de patrocínio, tudo isso fica restrito e piora aí a situação do Santos, né? Nessa questão de valores financeiros, e o que dificulta bastante também a questão de contratações, né? Já que você restringe ainda mais os valores que você pode garantir aí. Falando em valores, e aí já puxando para a questão do elenco, não, deixa eu falar um outro tema de valores então, para ficar menos confuso, e depois a gente puxa para o elenco. O Santos encerrou a parceria com a Samap, que era a patrocinadora master,
foi terça-feira, se eu não me engano, e aí já estava meio que dito assim, que teria um novo patrocinador já confirmado, e foi anunciado hoje a empresa de segmento de apostas online Pixbet. Para quem não conhece, eu sei que está rolando muito aí nos grupos de WhatsApp, você mandar o link para apostar de graça no Pixbet. Então alguém vai lá, faz a aposta e aí manda o link para as outras pessoas. Se alguém que você mandou usar o seu link, né? Se alguém que usar o seu link acertar, você ganha lá uns centavos aí, não sei quanto. Enfim, a Pixbet parece que está entrando agora. Eu acho que ela também patrocinou uma omoplata do Flamengo, não sei. Tanto que deu uma confusão com relação a isso, de que a galera ficou muito brava com os valores, porque na omoplata a Pixbet pagaria muito mais para o Flamengo do que sendo o patrocinador master do Santos. Já teve muita discussão sobre isso nos grupos de WhatsApp e teve gente falando que na verdade não é bem assim, que o Santos teria duas empresas de patrocínio master que se dividiriam. Não sei exatamente como que está isso. O que ficou muito dito é que a Pixbet pagaria 50% a mais do que pagava a Samap e parece que isso gira em torno de 13 milhões de reais. É um valor, gente, 13 milhões de reais aí vai ajudar bastante o Santos nessa questão. Esses 50% a mais possivelmente dão, sei lá, uma folha salarial a mais do Santos, que já está bastante válido. E como consequência, além do término da Samap, que vale destacar aqui, foi uma empresa muito interessante no seu patrocínio com o Santos. Quando ela entrou, ela fez questão de que o valor também fosse para as sereias. É uma empresa que tem uma preocupação com inclusão, então fica aqui meus cumprimentos para a Samap. E quando terminou o contrato, ela fez um pronunciamento muito legal, assim, falando com um texto muito bonito sobre a parceria com o Santos. Então achei muito legal a parceria que o Santos teve com a Samap. Vem aí a Pixbet agora, que vem mais para, enfim, ganhar mercado do que qualquer outra coisa. De qualquer forma, então o Santos com um novo patrocínio master. Mas um outro comentário que acho que vale ser feito, o Santos pelo menos dizem, né, ao que foi anunciado, teve até uma concorrência para a camisa do Santos, que se vocês lembrarem como é que era alguns anos atrás, o Santos não tinha patrocínio master, o Santos ficou alguns anos aí sem patrocínio master, mas tinha um desempenho melhor no Campeonato Brasileiro, enfim. Mas de qualquer forma, é bom que o Santos tenha um patrocínio master, então pelo menos nesse quesito é um sofrimento a menos aí para o Santos, que ganha um certo valor com relação a isso. Então, como eu falei, ainda falando de valores, o Santos, agora pensando no elenco, o Santos afastou alguns jogadores que o Fabian Bustos não vai contar daqui para frente, né? Ele já fez um diagnóstico do elenco. Segundo algumas notícias, segundo o pessoal do Resenha Santista também falou, assim, o Fabian Bustos pretende trabalhar no máximo com 32 jogadores, que já é um elenco bastante recheado, né? Dá quase aí 3 times de 11 jogadores. E o Santos não só está com mais que isso, como precisa cortar salários para poder contratar outros jogadores, que é a ideia da diretoria nesse momento. Então, segundo aqui o Diário do Peixe da Laura Marcelo, matéria da Laura Marcelo, o Santos precisa reduzir em 2 milhões de reais a folha salarial do atual elenco. E aí, como parte do processo, afastou alguns jogadores, que são o Jobson, o Luizinho e o Augusto, e o Thailson e o Alanzinho. Então, 2 meias, 2 atacantes e o volante Jobson. Bom, o Jobson era um jogador que não funciona de primeiro volante exatamente, né? A gente sofreu bastante com ele já no passado. Vem de lesão. Segundo o Diário do Peixe também, parece que ele está tendo sondagens aí de alguns times. Então acho que faz sentido afastá-lo, até acho que ele não teria muito espaço. Não vem jogando também. Ele até jogou recentemente, acho que jogou contra a Ferroviária, mas um futebol muito abaixo. O Luizinho Augusto, acho que o Augusto nem entrou em campo. O Luizinho, prefiro nem comentar, foi só acho que naquele jogo contra o Flamengo, terrível. E Thailson e Alanzinho são jogadores que até... O Alanzinho ele até não teve muita chance, mas agora que o Lucas Barbosa já passou ele, acho que vai ter menos ainda, né? E o Thailson, a torcida nem quer ouvir falar. Então, esses jogadores aí já buscam empréstimos, enfim, imagino, para
para se manterem em atividade, possivelmente não entrarão mais em campo com a camisa do Santos aí nesse ano, né? Além deles, né, o Derek, o Ivanei e o Kevin Maltos, que eu acho que eu comentei ontem, falando do elenco, foram rebaixados para a categoria de sub-20. Já que eles são sub-20, ótimo que fiquem por lá, até para ganhar mais preparação e tal. E aí, no momento... e além deles, né, o Daniel Guedes e o Marcos Guilherme não devem ter os contratos renovados. O Marcos Guilherme é um empréstimo até o meio do ano, o Daniel Guedes até maio. Não devem renovar. Então, o Santos ficaria no time profissional. Goleiros: João Paulo, John, Diógenes e Mazotti. Eu imagino que algum deles também, se tiver a idade sub-20. O Diógenes ou o João Paulo, acho que 2 zagueiros da base é muita coisa. Sim, de goleiros jovens, eu digo, né? Goleiros jovens. Imagino que um deles ou vai ser emprestado ou vai descer também, se tiver idade também, né? Zagueiros: o Bauerman Kaique, Maicon Velasquez, Luiz Felipe, Robson Reis. Acho que vai ficar por isso mesmo. Não vejo o Santos contratando mais zagueiros. Talvez. Não tem o que fazer. Talvez emprestar algum deles, mas não sei. Laterais: Auro, Madison, Felipe Jonathan e Lucas Pires. Se juntar Auro e Madison não dá um lateral direito. Mas o Lucas Pires está ganhando a titularidade. O Felipe Jonathan está voltando de contusão, eu acho. Então, acho que eu gostaria muito que o Santos trouxesse um lateral direito para ser titular, mandasse um dos dois, ou Auro ou Madison, embora, deixasse só um deles como reserva e conseguisse e vendesse o Felipe Jonathan para conseguir mais dinheiro e aí conseguir um lateral esquerdo para ser reserva do Lucas Pires, ou para disputar a posição com o Lucas Pires. Eu acho que esse seria o mundo ideal. Enquanto não acontece, fica aí eles. Como meio-campistas nós temos Camacho, Zanocelo, Balieiro, Pirani, Goulart, Sandri, Bruno Oliveira, Sanches e Lucas Barbosa. Então tá, vamos dividir isso. De primeiro volante, quem tem jogado é o Camacho. O Balieiro também faz essa função. O Zanocelo, o Sandri e o Sanches são mais segundo volante. O Pirani e o Bruno Oliveira são... E o Lucas Barbosa, é que o Lucas Barbosa pra mim ele já tá mais de ponta do que de meio. Mas o Pirani, o Bruno Oliveira e o Lucas Barbosa são os meio-campistas ofensivos. E aí sobra o Goulart, que pra mim é segundo atacante. Então você nitidamente precisa de um primeiro volante. Eu acho que de segundo volante, com o que temos, vai. Assim, o Sandri precisava voltar à forma, mas enfim. E era bom que tivesse um meio-campo até pra não queimar o Pirani. Fica a dica aí. E aí de atacantes: Ângelo, Marcos Leonardo, Lucas Braga, Léo Batistão, o Marcos Guilherme, que fica até o meio do ano, e o Juan Seco. Bom, a outra notícia que a gente vai dar também, que tem a ver com isso, é que o Santos deve trazer aí o Brian Angulo. Então, o Santos tem procurado atacantes. Eu não acho que fosse sim, estritamente necessário, porque eu acrescentaria o Goulart nessa categoria. E eu acho que dá, assim, eu acho que o ataque do Santos tem funcionado, eu acho que não é exatamente o problema. Mas, enfim, a diretoria parece que está pensando aí já numa questão de reforçar esse ataque. Falando ainda de ataque, bom, aqui tem uma notícia do Diário do Peixe que o Jobson está sendo negociado com um clube da Série A por empréstimo. Acho ótimo, como já dissemos. O Jobson que teve seus momentos, marcou aquele gol contra o São Paulo, que o Santos estava com o time inteiro reserva, marcou o gol da vitória contra o Defensa e Justiça no começo da Libertadores de 2020, mas não não tem intensidade, né? Eu até acho que ele tem técnica, eu acho que ele não tem intensidade e daí, por conseguinte, ele não volta para marcar, ele não aparece quando precisa. Então eu acho que é um jogador aí que é bom que tome rumo e tal. E aí, ainda falando de reforços, parece, segundo o Lucas Mussetti, notícia de agora de tarde, em 1h da tarde do dia 24, o Santos acertou os salários e a base do contrato com o Brian Angulo, e aí vai esperar ele rescindir o vínculo com o Cruz Azul. Bom, o contrato termina em 30 de junho, imagino que se vai rescindir antes, né? E ele bom, segundo o All Sport, ele tem 26 anos e pode ser centroavante ou ponta. Talvez o
Bustos pensa nele como ponta para daí casar com uma possível saída do Lucas Braga, que, como já dissemos, foi procurado pelo Internacional e aí pode ser que saia, pode ser que daí o Santos facilite um pouco a negociação com o Internacional, ou consiga algum jogador, mas daí perca um ponta titular, inclusive, né? O Lucas Braga vem jogando de titular, vem ou não, ou é titular ou vem entrando nas partidas. O Bustos falou que conta com ele também. Então, talvez a vida do Angulo e a busca pelo Martínez também, que parece que deu uma esfriada, que o Barcelona de Guayaquil recusou a proposta do Santos pelo Martínez, mas talvez tenha tudo relação com isso, né? Possível saída do Lucas Braga, chegada do Angulo, busca por algum outro jogador que faça a ponta. Então, faz sentido aí pensar nessas possibilidades. E aí, só para terminar aqui, alguns outros pitacos. Ontem teve a reunião da W Torre, né, do Santos com a W Torre, que já meio que, assim, se você pegar no começo, antes da pandemia, o Santos meio que estava alinhado com a W Torre para fazer uma nova arena em Santos. Teve aquele projeto, videozinho, estádio maravilhoso e tal. Só que com a pandemia, tudo ficou mais caro, deu uma esfriada, aumentou muito o orçamento do estádio, então as coisas ficaram meio paradas e aí agora está sendo retomada as reuniões. E só que tem uma guerra na Ucrânia também, e tudo isso acaba aumentando o preço de tudo, né? Enfim, se você for abastecer o carro, tá um absurdo se comparado com o que era. Bom, não vou nem falar do que era 6 anos atrás, né? Mas se você pegar o começo do ano, metade do ano passado, tá muito, muito, muito mais caro. E aí dificulta bastante o processo de você fazer um orçamento, de você pensar num estádio, né, de fazer um planejamento. Então parece que vai ter uma outra reunião no dia 4 de abril, inclusive meu aniversário, terça-feira que vem. Porque, assim, tava ouvindo hoje o Diário News do Diário do Peixe com o Giovanni Martinelli, e ele comentou assim que a W Torre quer fazer a arena, o Santos quer que a W Torre faça a arena, só que com as coisas no valores que estão, não vai dar. Então, possivelmente, aquele projeto vai ser abortado, e aí a gente começa do zero de novo, pensando numa maneira que seja financeiramente viável aí para sair esse estádio, essa arena do Santos. E para terminar, uma coisa que acaba mexendo muito conosco, que somos meninos de fora da vila, teve reunião do Conselho Deliberativo na segunda-feira. Reunião que foi, eu acho que foi híbrida de novo, assim. Teve gente presencial, teve gente em casa, talvez sem camisa e dormindo, enfim. E aí foi proposta um novo programa de sócios. Inclusive teve uma parte dela que foi aberta para os sócios. Eu liguei bem pouquinho, assim. Tinha um cara discursando lá sobre a questão da Umbro não fornecer uniformes e não ter material assim nas lojas. Mas foi discutido uma proposta de mudança no sócio rei com a inclusão do sócio à distância, que foi chamado de off-estádio. Se vocês assistiram a nossa entrevista com o Vitor Sion, ele comentou que era uma proposta, que tinha ideias, e foi ele que apresentou a proposta na reunião do conselho. A proposta, vou ler aqui os prints, mas era para quem já é sócio Silver, só para ter uma ideia. O Silver hoje está 27, para mulheres é 13,50, que é metade. E com um ano de sócio você ganha o direito de votar. E aí tem a questão de prioridade, assim, né? Então o Black é o maior no momento, né? O mais caro, então é o que tem mais prioridade. O Gold é o segundo, o Silver é o terceiro, são as 3 categorias que existem no Santos. A proposta seria aumentar o valor do Silver. Eu vou tomar o Silver como base porque é o que eu conheço, que é a modalidade que eu sou sócio. Então é mais fácil de eu não errar, né? A proposta era aumentar o Silver de 27 para 30, e aí o feminino de 13,50 para 15, e menores de 18 anos R$10. E aí fazer um plano off-estádio com uma mensalidade de R$10, e aí off-estádio seria uma distância que não daria direito à compra de ingresso com prioridade, enfim.
E, então seria R$ 10, feminino R$ 5, menores de 18 anos R$ 3,33 e aí dependentes R$ 2,50. Teria desconto de 60% em um jogo por ano. Então é interessante, por exemplo, para mim que ia 1, 2 vezes na Vila Belmiro por ano antes da pandemia, quando eu conseguia ir, seria bastante adequado. Teria um kit sócio rei na adesão e teria direito a voto depois de um ano. E todos que tivessem mais de 18 anos teriam direito a voto. E foi isso que matou a proposta. Matou a proposta? Não foi isso que matou a proposta, né? Foi a mentalidade do conselho. Mas enfim, teve a votação, eles reprovaram, segundo o Lucas Mussetti, por uma votação bem apertada. E o argumento foi que seria muito fácil para alguém que quisesse manipular a eleição, fazer vários sócios à distância e assim conseguir muitos votos e conseguir se eleger. Eu acho terrível que isso tenha acontecido, eu acho que faltou assim, um pouco de sensibilidade, porque, como muita gente já disse, quem paga 10 paga 30, né? Se for para ganhar um número de votos considerável, porque você teria que ganhar, sei lá, sei, para fazer diferença numa eleição do Santos, você teria que ganhar pelo menos 200 votos, vai. Tudo bem, de 2.000 para 6.000 é uma diferença considerável, mas se você quer mesmo isso, não é tão absurdo assim. E pensando, né, o Santos tem tipo 8 milhões de torcedores, vai, chutando normal, assim, né, que é o que normalmente dá. Se 10% desses, porque é muito espalhado, nós temos um canal que fala exatamente sobre isso, sobre ser torcedor do Santos longe da Vila. Se você tem 10% disso, que seriam 80 mil, né? 800 mil torcedores que fizessem, e é 10% só, que fizessem esse sócio a R$ 10, você teria 8 milhões de reais por mês para trabalhar. Isso eu tô chutando assim, baixo, né? 10% de 8 milhões é muito pouco. Então, eu acho que o Santos, nesse conservadorismo, né? A gente sabe como que é a política do Santos é complicada, né? Até pela questão do Santos ter essa coisa de ser de Santos e tal. Mas acaba perdendo aí uma grande oportunidade de ganhar muito mais dinheiro, né? Poxa vida, o Santos que já não consegue muito dinheiro com os jogos, né? Falou, o Santos foi o 7º em renda por jogos, com os jogos no Campeonato Paulista, que só tem 4 times grandes. Você acabou ficando atrás de muitos outros times pequenos. E aí você vai lá e nega uma oportunidade de ganhar muito mais dinheiro, de fazer com que torcedores de longe participem e com um argumento assim que é meio raso, né? Poderia só sugerir, a gente muda de 1 para, sei lá, 3 anos. 3 anos que você é sócio à distância, você pode votar. Tipo, beleza, já não vai compensar tanto. Assim, você tem que pensar muito a longo prazo para isso fazer sentido. E vai ter que pagar muitos sócios durante muito tempo para isso fazer sentido. Então eu acho que foi um tiro no pé aí. Acho que faltou sensibilidade, faltou um pouco de inteligência da questão do conselho, ou não sei, né? Foi até enfim, prefiro pensar nisso, que faltou visão. E aí o Santos segue aí perdendo dinheiro com relação aos sócios. Que lembrando, o Santos tem 31 mil, passou 30 mil recentemente. Isso é muito pouco. Eu joguei aqui 10% de 8 milhões, 30 mil é menos de 10%, é menos de 1% de 30 milhões, de 8 milhões. Então o Santos está muito, muito, muito fraco na questão de sócio, falta muito planejamento. E acho que a sugestão foi boa, uma pena que não foi pra frente. Não vou falar que eu faria, talvez eu não fizesse, porque eu gosto, talvez, da ideia de ter algum benefício a mais, mas eu imagino que muita gente faria esse sócio por R$ 10. Então fica aí a crítica e o protesto. Certo, pessoal? Então, esse foi um giro bastante longo, acabei me alongando um pouco demais, desculpem aí, ficou um pouco comprido, mas porque tem muita coisa acontecendo nos bastidores, então foi interessante falar sobre isso. Então terminamos por aqui, lembrando que amanhã tem sorteio da Sul-Americana, então faremos um vídeo logo depois do sorteio, acho que o sorteio é meio-dia, fiquem de olho. Depois do sorteio a gente faz um vídeo falando aí sobre esse grupo e
uma primeira análise, né, de dificuldades que nós teremos, enfim, uma análise dos times bem por cima aí. Depois a gente faz alguma coisa mais trabalhada. Certo, pessoal? Então, esse foi o nosso giro de notícias. Esse é o canal Meninos de Fora da Vila. Como eu disse, se você não é inscrito, se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os nossos inscritos. Chegamos aí a 370. Muito obrigado a todos. E comente aí o que você achou das notícias, o que você acha que tinha que melhorar nessa questão da reunião do Conselho Deliberativo, o que você acha dos jogadores, das questões financeiras, desse novo patrocinador. Fale conosco, interaja e no mais, deixe seu like, compartilhe, comenta aí, se inscreve no canal, ajuda a gente a crescer e para cima deles. Um abraço, pessoal!